Olá, meus irmãos, Pai do Senhor. Esperar que os irmãos entrem aí. Gisele, Pai do Senhor, Fernando, Malfinéias, Deus abençoe. Esperando os irmãos entrar aí para a gente começar. Pastora Elza, Paz do Senhor. Hugo, Paz do Senhor, Hugo. Deus abençoe. Mariane, irmã Finéias. Dinei, Keila. Deus abençoe. Paz do Senhor. Vamos estar estudando hoje mais uma porção da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor traz para os nossos dias, né? Estamos vivendo os dias de agonia, dia de escassez, e o Senhor traz uma palavra ao nosso coração hoje sobre tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né? Hoje o Senhor tem me dado uma palavra. Eu creio que certamente vai falar aos nossos corações nesses dias em que nós estamos vivendo. Deus traz uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para o seu coração. Hoje, sim, claro, vamos estar falando, né, estudando a palavra de Deus. Cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia e lendo, né, a palavra de Deus, certamente estamos estudando, estamos guardando, mas hoje o Senhor, dentro desta palavra, o Senhor tem trazido algo ao meu coração que eu quero passar aos irmãos nesse dia. Talvez você está passando por dias difíceis, todos nós estamos passando, né, uns mais que outros, mas certamente Deus, Ele tem algo para a nossa vida. Pastor Carlos Alberto Monteiro, Paz do Senhor, Pastor Carlos, como está sua família? Amamos a sua família. A Isa, Deus abençoe Ilza. Maicon, né? Presbítero irmão Maicon, que sempre tem nos trazido uma palavra muito abençoada. Estamos aí, né, esperando, né, para a próxima terça-feira, né? Terça-feira, prepara aí, Maicon, para você estar dando continuidade aos estudos na terça-feira, se você tiver a disponibilidade, né? Estamos aí aprendendo muito. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração e nós vamos estar falando da palavra de Deus hoje. Amém? Senhor Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, neste dia, Senhor, nós queremos te louvar e exaltar o teu nome, porque tu és digno. Tu és grande, Senhor, em poder e majestade. Todo poder, Senhor, emana de ti. Todo poder, Senhor, está em ti. Nós somos necessitados, nós somos carentes, ó Pai, deste poder, desta graça sobre a nossa vida. Ó Deus, tu és o Deus que multiplica, tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe, Pai. Por isso nós te louvamos e te adoramos. Senhor, esteja conosco, nos oriente, nos guarde, Senhor, e que cada um que está assistindo, Senhor, esta live, os que posteriormente irão assistir, que sejam abençoados, Senhor, por ti, e que as tuas mãos poderosas, Senhor, possa continuar operando sobre as nossas vidas. Pai, assim eu te louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos que já entraram aí. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia, se você que tem sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler. É uma passagem bem conhecida, é uma passagem que certamente todos já ouviram, né, falar, ouviram, a maioria dos irmãos já pregaram sobre isso, mas o Senhor me trouxe ao coração esta palavra hoje, para mim estar repartindo com os irmãos. Quero pedir que os irmãos compartilhem essa live,
né? Entre lá no Facebook, aliás, no YouTube, né? Convide pessoas, incentive as pessoas a estar se inscrevendo ali, irmãos, para que nós possamos, muito em breve, estar passando direto para o YouTube. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 14, o versículo a partir do 15 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas ou cestas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Irmãos, alguns historiadores dizem que essa multidão, contando com as mulheres e as crianças, passava de 20.000 pessoas. Então veja como que o Senhor pode multiplicar, como que o Senhor pode transformar algo pequeno em muito grande. Então, nós vamos falar, eu escrevi aqui algumas coisas que nós vamos falar sobre essa multiplicação de pães, né? A multiplicação de pães e peixes, né, como nós vemos, ela foi um dos milagres, das maravilhas que o Senhor fez, que nos traz, assim, uma reflexão de como o Senhor é maravilhoso. Se nós olharmos aqui, a multidão se aproximou do Senhor para ouvir, né, os versículos anteriores, diz que ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos. Então as pessoas se reuniam para ouvir e ser abençoado do Senhor. Mas o Senhor, ele também se preocupou com o físico, né? O lugar era deserto e a hora já era avançada. Então nós vemos que o Senhor, ele se preocupa, né, com a nossa vida, com o nosso corpo, e nós vemos essa multiplicação como uma manifestação do caráter de Deus, do caráter generoso, do cuidado de Deus para as nossas vidas, né? De um lado, nós conhecemos a necessidade, mas do outro lado também nós conhecemos a bondade, a misericórdia do Senhor, que sempre chega no momento em que nós precisamos. E nós estamos vivendo uns dias em que realmente precisamos da graça, do amor de Deus operando nas nossas vidas, né? Então, o nosso Deus, ele é, né, um Deus de amor, que se manifesta a sua generosidade, mesmo no deserto, mesmo em condições adversas, o Senhor, ele traz, ele faz algo para nossas vidas. Amém? Então, hoje nós vamos ver sobre esse Deus, e a Bíblia nos inspira a nós acreditarmos nesse Deus através dos milagres, né, da Bíblia, escrito na Bíblia, nos inspira a confiar nesse Deus, né, e descansar na sua infalível misericórdia e bondade. Amém? Então, quando nós olhamos aqui, 5 pães e 2 peixinhos. É interessante nós olharmos, irmãos, que muitas pessoas hoje, né, nós estamos passando por uma dificuldade, mas um estudo baseado no ano de 2015, pela ONU, né,
eles constataram que muita gente, mais ou menos em 2015, era 400 milhões de pessoas, né, que nos últimos 30 anos eles vivem com menos de $1, uma renda menos de $1 por dia. Então, se nós olharmos, nós vemos que nós estamos passando por dificuldade, mas tem pessoas que estão muito necessitadas, realmente passando um tempo de miséria. E nós temos o Senhor para nos socorrer, temos o Senhor para nos ajudar. Amém? Então, quando a resposta dos discípulos a Jesus, né, quando eles disseram, Senhor, é melhor que despede essa multidão, porque como que nós vamos dar de comer? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, não dá para nada. Isso, naquele tempo, quando eles diziam isso, realmente era coisa muito atual. Hoje, a gente não imagina isso, nós que vivemos aqui, né, no mundo ocidental, nós não imaginamos a pessoa ter ali somente 5 pães e 2 peixes. Isso era o que aquele jovem tinha, era o lanche, era a alimentação do dia, né? E quando nós olhamos os pobres, naquela época que se passou esse milagre aconteceu, ali na Palestina, as pessoas estavam sobre o governo romano. E o governo romano, ele explorava profundamente as pessoas. Então, quando eles diziam que só tinham aqueles pães e aqueles peixes, era porque realmente eles não tinham mais nada. Eles estavam no deserto, eles estavam sobre um governo que subjugava eles tinham que trabalhar por pouca coisa, então realmente não tinha nada, né, para que eles pudessem socorrer alguém naquele tempo, né? E o que eu vejo é que realmente eles precisavam que o Senhor operasse um grande milagre. Então, significa que as pessoas, né, eles já tinham dado tudo. Tudo que poderia ser feito, eles já tinham feito. A única coisa que restava, que acharam, né, a Bíblia diz que acharam no meio da multidão um jovem que tinha esses 5 pães e 2 peixes. Então, veja que quando nós olhamos para esta passagem, né, nós vemos que o Senhor então diz, trai-nos aqui, me dá isso que você tem, me dá o pouco que você tem, coloca nas minhas mãos. Essa atitude que Jesus disse, conforta os discípulos, porque de uma certa forma tira a responsabilidade, né, deles. Eles dizem, agora está na mão do Senhor, vamos ver o que o Senhor vai fazer. E o Senhor, ele simplesmente levanta aqueles pães, aqueles peixes, ora ao Deus e entrega a eles. Veja que ele entrega aos discípulos e o discípulo entrega à multidão. Ou seja, eles não passaram por todos ali que estavam ali. Eles passavam, entregavam para o pai da família, e o pai de família entregava para os seus filhos, e foram passando até que todos comeram e ficaram saciados. A Bíblia diz que eles saciaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que o Senhor é aquele que ele, do pouco, ele faz muito. É nós colocarmos na mão do Senhor o pouco que nós temos. Quando nós olhamos, eles só tinham aquilo, mas eles foram repartindo e o Senhor foi multiplicando. O Senhor foi multiplicando, e quando eles pensaram, né, como diz, pensaram que não, já todos estavam saciados e ainda sobrou muito daqueles pães. Ou seja,
se nós olharmos para isso, o Senhor, Ele faz assim. Quando nós entregamos na mão do Senhor o pouco que nós temos, o Senhor, Ele multiplica e com certeza vai saciar a vida de muitas pessoas. Então, o lugar onde nós podemos encontrar descanso, consolo, paz, resposta, é estar perto do Senhor, é entregar a nossa vida, entregar aquilo que nós temos ao Senhor. Isso é prazeroso. Como os discípulos, eu disse, eles descansaram no Senhor. Amém? Tem um poema que diz assim: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, e ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. E ali onde me encontro com a fonte de amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Irmãos, não tem lugar melhor do mundo do que nós estarmos aos pés de Jesus. Nós entregarmos. Esse estar aos pés é nós nos rendermos ao Senhor. É nós entregarmos a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que temos ao Senhor. Amém? Então, as pessoas que viram, né, a primeira multiplicação dos pães, eles sentiram isso. Para elas, não havia um outro lugar para estar. Veja que eles saíram e eles ficaram até a tarde aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele não os abandonou de mão vazia, porque o Senhor realmente é aquele que não abandona, não despede ninguém de mão vazia. Se você está aos pés do Senhor, é o melhor lugar que você está. Se você está na presença do Senhor, acredite, Ele não vai despedir de mão vazia. O Senhor sempre tem algo para nos entregar. O Senhor sempre tem algo para que nós possamos saciar tanto o nosso corpo físico como espiritual. Amém? Então, né, quando a comida acabou, os discípulos aconselharam Jesus: manda essa multidão embora. A resposta deles surpreendeu: não, vocês devem dar de comer. É muito interessante quando nós vemos isso, porque o Senhor, Ele nos dá autoridade, né? Quando nós vemos que Ele diz assim: vocês podem fazer isso. Ou seja, naquele momento, se nós olharmos, Jesus pega os pães, Ele ergue os olhos ao céu e agradece ao Senhor por aquele pão que Ele tem. Se nós olharmos, irmãos, quando nós olhamos para o livro de 2 Reis, capítulo 4, o versículo do 1 ao 7, nós vamos ver uma história de uma mulher viúva que tinha os seus filhos e o seu marido era devedor. E na época a lei dizia que se o marido morresse ou ficasse devendo, a viúva deveria pagar. Se não pagasse, tendo filho, poderia levar os filhos em pagamento. Então veja que situação difícil estava aquela mulher. Mas de repente chegou o homem de Deus. E aqui, por isso que eu disse que Jesus disse para os discípulos: dai vós de comer a eles. E Jesus, naquele momento, Jesus pegou os pães, olhou para o céu, deu graças ao Pai e depois deu a eles para que eles repartissem. Nessa passagem, a gente vê que aquela mulher, quando chega o homem de Deus, ela vai até o homem de Deus e ela diz: olha, meu marido morreu, ficou devendo, agora eu tenho meus filhos e vem o credor e quer levá-los. E ele pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: olha, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Então o homem de Deus tomou a posição e disse: me dá esse azeite. E arruma muitas botijas. E ele, então, vocês sabem da história, ele orou e multiplicou o azeite da viúva. E ele disse assim: olha,
Você vai, paga o que deve, né? E vive do resto que sobrou. Então, o Senhor, ele é perito, me falta palavra, irmãos, que o Senhor pode multiplicar o pouco que nós temos quando nós entregamos. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus disse para os discípulos, olha, vocês podem fazer isso. Se eles tivessem pegado com fé, com certeza que Deus ouviria as suas orações, eles mesmos poderiam pegar aqueles pães, erguer para o céu e clamar ao Senhor, e o Senhor iria multiplicar. O que eu quero dizer é que você tem autoridade. Nesta noite, Deus está te dando autoridade. Eu não sei o que você tem na sua casa. Eu não sei o que está acabando na sua casa. Mas aquilo que você tem, coloca diante do Senhor nessa noite. E clame ao Senhor. Clame. Dê graça. Aqui Jesus somente deu graça. Jesus, ele disse, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Pai, por esses 5 pães e esses 2 peixes. Eu sei que isso não é nada para alimentar uma tão grande multidão, mas obrigado, meu Pai, por este tão pouco que o Senhor tem me dado hoje. E se for a tua vontade, multiplica para que eles vejam o milagre na vida deles e que isso sirva. Tanto é que hoje, quase, ou 2000 anos depois, nós estamos lendo, estamos pregando, anunciando este milagre e estamos sentindo a glória de Deus enquanto falamos esta palavra. Então, tome a autoridade de Deus nessa vida, nesta hora. Não reclame. Ah, tem só um pouquinho. Não deixe acabar. Não faça como aquela mulher lá de 1 Reis, capítulo 17, onde Elias vai até aquela mulher, a viúva de Serepta, e ela diz, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo para o meu filho, para que eu e meu filho coma, e vamos morrer. Mas olha, de novo o Senhor multiplicando. Ela colocou o homem de Deus tomando autoridade, tomando a responsabilidade, disse, não, faz primeiro para mim um bolo, traz para mim e depois você vai comer do que ficar na panela, você vai comer até que venha a chuva. E o que aconteceu? Ela fez segundo a ordem do homem de Deus e nós sabemos da história. O azeite não acabou e a farinha não acabou. E todos os dias eles comeram daquilo que o Senhor havia multiplicado. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o Senhor tem nos dado autoridade para nós orarmos, para nós estar conosco, nós alimentarmos as nossas famílias. Quantos de nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, quem sabe tem faltado alguma coisa na sua casa, quem sabe tem faltado alguma coisa na sua família, talvez um filho pede alguma coisa, talvez a esposa pede alguma coisa, e você tem uma palavra de desânimo, não, acabou. Quantos de nós, no começo nós falamos, meu Deus, eu confesso aos irmãos, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas nós acreditamos num Deus que multiplica, um Deus que transforma, o pouco que temos, ele faz grandes coisas. E nós temos, irmãos, vivido a bênção de Deus nós temos vivido a bênção, essa provisão de Deus, essa multiplicação de Deus nos últimos 2 meses. Olha, irmão, já passou 2 meses do dia em que nós tivemos essa notícia, no dia que nós, como essa multidão, estávamos no deserto, não tínhamos aonde comprar, não tínhamos aonde buscar, mas o Senhor, ele tem multiplicado. Aleluias! Eu posso dizer que nesse tempo, Deus tem multiplicado azeite na sua botija, Deus tem multiplicado farinha na sua vasilha, e o pão não tem faltado, porque o Senhor é aquele que provê. E quantos de nós, irmãos, temos tido em abundância? Nós temos tido, olha, graças a Deus,
nós propomos no nosso coração de estar ajudando as pessoas, algumas pessoas, e aqui não é só da igreja, nós temos ajudado pessoas que a gente tem auxiliado pessoas em outras cidades, e nós vimos que muitas pessoas, aqueles que no começo acharam que quem sabe até ia faltar para si, hoje Deus tem multiplicado e tem trazido provisão para que nós possamos ajudar outras pessoas. Irmãos, Deus tem multiplicado, assim como sobrou lá os cestos, quando colocaram aquele pouco que eles tinham, colocaram nas mãos do Senhor, o Senhor multiplicou, alimentou toda a multidão e sobrou. Olha para a sua mesa hoje, olha para a sua despensa hoje, está sobrando, está farto, porque o Senhor tem cuidado, você tem colocado pouco diante do Senhor e Ele tem cuidado, Ele tem multiplicado para que nós possamos glorificar, exaltar o nome dEle. Amém? Passou-se o tempo, irmãos, porque às vezes eu quero também aqui trazer essa palavra como persistência, porque passou-se e eles saíram, cruzaram o mar da Galileia, ou o mar de Genezaré, e quando chega do outro lado, ele leva a multidão até o Monte das Oliveiras, e ali ele de novo, dando o seu testemunho, falando, curando os enfermos. Nós olhamos para o Mateus capítulo 15 e o versículo 32, nós vamos ver que novamente acontece o que aconteceu lá no deserto. Eles estavam ali e de repente, Jesus olha e novamente a multidão está com fome. A multidão precisa de alimento. E aí os discípulos, agora eles trazem e eles dizem, nós temos 7 pães para alimentar uma multidão que a Bíblia diz que era mais ou menos 4.000 ou 7.000, para que eles pudessem alimentar, deixa eu ver aqui, para 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. E eles tinham 7 pães. Jesus novamente chama a atenção deles, e diz, quantos pães vocês têm? Eles dizem, tem 7. E alguns peixinhos. Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu, entregou ao discípulo e disse, dai à multidão. Irmãos, o segredo é nós dar graças ao nosso Deus por aquilo que nós temos. É não murmurarmos, é nós sabermos que o pouco, como diz um dito popular, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus se torna nada. Nessa noite eu trago esta palavra para você, para que você possa se afirmar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. O pouco que você tem, entrega nas mãos do Senhor e Ele vai multiplicar. Ele vai fazer sobrar. Você vai ter para você e para os outros, quando você colocar na mão do Senhor. Novamente, quando nós vemos aqui o capítulo 15 e o versículo 32 até o 38, os irmãos vão ler ali e está dizendo novamente, multidão com fome versus escassez de alimento, ou alimento insuficiente. Muitas vezes, as nossas situações são insuficientes para que nós possamos enfrentar algumas necessidades. Muitas vezes, a nossa fé é pequena quando nós enfrentamos uma enfermidade na família. Muitas vezes, a nossa fé é pequena quando diante de uma situação nós precisamos de tomar uma decisão e nós ficamos muito indecisos, a nossa fé não alcança a bênção que o Senhor tem para nós. E às vezes nós ficamos apegados àquilo e muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Mas nesse dia o Senhor tem me dado esta palavra
para que nós não olhamos para a dificuldade, não olhamos para o pouco que nós temos, mas que nós possamos agradecer a Deus pelo pouco e Ele vai multiplicar na nossa vida. Ele vai multiplicar de uma maneira que você vai ter para você e vai ter para os outros. Você vai ter para suprir a sua necessidade hoje, como aquela mulher do azeite. O homem de Deus, Eliseu, disse, olha, vende o que vende, né? Paga o que você deve e viva do resto que sobrou. Você vai ter em abundância, não só para hoje, mas você vai ter para sempre. Você vai ter sempre, quando você colocar nas mãos do Senhor, quando você entregar ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Então nós vemos aqui, né, a palavra de Deus, que o problema, né, na segunda vez, na segunda multiplicação, o problema era o mesmo. O problema era a mesma resposta de antigamente, né? Os discípulos têm a mesma reação de antes. Eles esqueceram do milagre que Deus havia feito. E quantas vezes na nossa vida vem uma situação que nós já vivemos, vem uma situação que nós olhamos e já passou na nossa vida, e nós esquecemos que Deus fez o milagre. Nós esquecemos que o segredo é louvar o nome do Senhor, o segredo é agradecer pelo pouco e o Senhor vai multiplicar. E você olha e você já passou uma situação assim, mas eles ficaram, parece que, como diz o ditado, né, não se lembrava nem do que tinha comido no almoço. E às vezes nós somos assim. O Senhor faz uma grande bênção na nossa vida, o Senhor tem nos dado vitória, e nós esquecemos. Nós voltamos novamente a colocar tudo na mão do Senhor, sendo que o Senhor, Ele já nos deu autoridade para nós vencermos, para nós lutarmos. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, não espere, né, assim, claro, temos que colocar na mão do Senhor, mas o Senhor já nos deu autoridade. Não murmure, mas lute. O pouco que você tem, coloca na mão do Senhor. Não enterre o talento, não enterre o pouco que você tem. Multiplique, coloque na mão do Senhor, clame e o Senhor vai fazer prosperar na sua vida. Então, todos, o Senhor disse, assentai todos, por favor. E disse, agora, Pai, eu te dou graça por esses poucos pães, por esses poucos peixes, mas multiplica para que o teu nome seja glorificado. E o que aconteceu? Novamente, irmãos. E para que as coisas de Deus, Ele não faz além daquilo que Ele colocou no seu coração. Aqui nós vemos que foi suficiente para que todos comessem, e sobrou 7 cestas de pão. Então, quando nós olhamos o Senhor, Ele, no momento de uma dificuldade, no momento da insuficiência, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade para nós agradecermos ao Senhor pelo que nós temos. E o Pai gosta de ouvir isso. Deus, Ele gosta de ver quando nós dependemos dEle, mas também quando nós cremos na palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, a murmuração, esse desânimo, essa incredulidade é um modo de nós ofendermos ao Senhor, porque Ele já nos deu autoridade, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos dá autoridade para nós vencermos, para nós lutarmos, Ele está conosco todos os dias. Então não tenha medo, ore, experimente clamar ao Senhor. Experimente, irmãos. Eu já passei por situação, como sempre eu digo, há situações na nossa vida que só Jesus. E você só vai entender o valor quando você só tiver Jesus. Então, aquele pouco que você tem, clame ao Senhor nessa noite. Apresente ao Senhor a sua pouca fé.
Apresente ao Senhor a sua pouca alegria. Tem muita gente que diz, eu estou perdendo a alegria. Ainda tem alegria? Apresente ao Senhor nessa noite. Ah, eu não estou tendo mais esperança. Parece que os dias estão indo. Parece que as coisas estão acabando. E o governo não libera para a gente trabalhar. As coisas não andam, estão acabando. Irmãos, pegue este pouco que tem, entregue na mão do Senhor hoje. Descansa no Senhor. Chegue-se aos pés do Senhor com o pouco que você tem e certamente Ele fará multiplicar, Ele vai te dar graça, você vai poder contar o testemunho. Irmãos, serão tantos testemunhos. Eu estava conversando com a Andréia esses dias, olha, a gente vai ter que fazer uns 2 ou 3 cultos só para os irmãos contar o testemunho. Vocês pensam que esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, Deus não está operando? Deus está fazendo grandes milagres. Pessoas que têm colocado a sua vida, têm colocado o pouco de esperança, o pouco que resta, têm colocado nos pés do Senhor. Deus tem feito maravilhas e nós, muito em breve, vamos contar a vitória. Muitos testemunhos nós teremos, irmãos. Pessoas vão ficar surpresos daquilo que Deus tem feito nesses dias. O pouco que nós temos colocado na mão do Senhor e Ele tem realmente cuidado de nós, Ele tem realmente feito grandes milagres. Amém? Então, quando nós olhamos para esta multiplicação, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber uma coisa, irmãos, que tudo o que nós temos e tudo o que nós teremos é do Senhor. Já está preparado. A sua bênção já está preparada. Amém? O presbítero irmão Marco está dizendo ali, ó, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente isso. Ele tem cuidado de nós, mas quando nós lançamos nele a nossa ansiedade, muitas vezes nós buscamos aonde as pessoas não podem ajudar. Nós buscamos, como disse a irmã Andréia na live de domingo, muitas pessoas, irmãos, não têm recebido uma bênção. Por quê? Porque têm levado as suas confissões, têm levado os seus problemas a pessoas que não podem ajudar. Mas quando nós entregamos aos pés do Senhor, ou quando nós vemos como essas duas mulheres, exemplos na Bíblia, aquela lá de 2 Reis 4, que já estava perdendo os seus filhos, mas ela tinha um pouquinho de azeite, e ela entregou na mão, do homem de Deus. Aquela que só tinha, lá de 1 Reis, capítulo 17, quando só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Então, mais um conselho nessa noite. Clame ao Senhor. E o Senhor, Ele tem homens, mulheres preparadas para ouvir o seu clamor, para levar diante dEle a sua oração. Então, quando você tiver que falar, irmãos, não fale para qualquer pessoa. Deus já tem aqueles como os discípulos. Ele disse, dai voz deles, para eles a comida. Nós temos pessoas, irmãos, que podem nos ajudar em oração e nós chegarmos aos pés do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso que nós temos em nosso meio pessoas que são confiáveis, pessoas que realmente têm compromisso com o Senhor e têm ajudado muito nas orações. Nós temos visto, como eu disse, nesses últimos dias, irmãos, pessoas que têm pedido oração. Nós temos colocado nos grupos e nós temos tido vários testemunhos, pessoas que já foram para o hospital, fizeram cirurgias, saíram, estão bem, outros que estavam internados através da oração da igreja, do clamor da igreja, já estão em casa, outros estão se recuperando. Muitos testemunhos nós vamos contar. Por quê? Porque nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. O pouco da fé que nós temos,
o pouco da alegria que nós temos depositado nas mãos do Senhor. Amém? E como eu disse, nós temos que entender que tudo o que temos e o que nós teremos ainda já está preparado. O Senhor já tem, né, preparado para nós. Então, por quê? Ele é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância. Ao contrário de que muitos dizem e pensam, né? Deus não é amante da pobreza. Às vezes as pessoas confundem que a gente não pode ter dinheiro, que Deus ele só age se nós somos pobres, se nós somos miseráveis. Não, irmãos. Deus, ele ama o pobre. Ele não ama a pobreza, ele não quer que nós vivamos em pobreza, pobreza de espírito, pobreza da alma, pobreza financeira. Não, ele quer que nós sejamos abençoados. Mas por que muita gente não recebe? Porque não entregam. Muitas vezes se consome com o pouco que tem e não entrega na mão do Senhor. Eu insisto nessa palavra hoje. Entregue na mão do Senhor e Ele vai multiplicar na sua vida. Aleluias. O rei Davi teve uma revelação profunda desse caráter de Deus, em fazer coisas boas, em ser o Deus bondoso, ser o Deus que provê, né? O Espírito do Senhor mostrou a Davi lá no Salmo, o Salmo de número 23, ele é completo da bondade do Senhor. Quando nós lemos lá, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós deixamos que o Senhor seja o nosso pastor, nada vai nos faltar. Quando nós olhamos a vida de um pastor, Davi, quando ele fala sobre pastor, ele sabe porque ele era um pastor. Irmãos, o pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, Davi, ele disse, eu tenho o bom pastor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. Ele nada falta para ele, certamente ele vai me coroar de bênção. Quando nós olhamos para o versículo, esse salmo é muito lindo, né? O versículo 2, ele diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Irmão, se nós olharmos, deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Irmãos, se nós olharmos, esse é tão profundo, porque ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele sabe que o pastor, quando o pastor de ovelhas, lá em Israel, nós tivemos lá, e é muito interessante porque o pastor, ele coloca as ovelhas na caverna, juntamente com outros, eles fazem um revezamento para cuidar que o ladrão não venha roubar a ovelha. Outros pastores, eles deixam uma ovelha e ele coloca, né, todos os pastores, ele tem o seu cão, que é o cão que ajuda no pastorear, e durante a noite, o pastor, ele sai atrás dos montes, ele vai procurar os pastos verdejantes para que no outro dia ele possa levar o seu rebanho. Então é assim que o Senhor cuida de nós. Quando eu disse para você que o Senhor, ele sabe hoje o que nós teremos. Hoje, o que nós teremos amanhã é porque o Senhor, ele não dorme. O salmista diz que o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja. Então, enquanto você está dormindo, Deus está preparando o que você precisa para amanhã. Assim como o pastor, à noite, deixava as ovelhas e ele andava pelas montanhas, ele andava procurando os melhores caminhos para que ele no outro dia, ele levasse o seu rebanho a pastos verdejantes. Assim o Senhor cuida de nós
nós. Enquanto você está dormindo, o Senhor está procurando caminhos para que você ande amanhã em segurança e encontrar pastos verdejantes. Quando ele diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos, é porque certamente durante a noite ele já buscou um pasto melhor, um pasto verdejante para que você possa estar ali se alimentando. Ele diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, segundo os historiadores, a ovelha, ela é um animal que ela não bebe água em águas turbulentas, em águas correntes, águas fortes. Então, o que acontece? Durante o tempo em que as ovelhas estão dormindo, o pastor procura um lugar de águas tranquilas para que eles possam beber, matar a sua sede no dia seguinte. O Senhor, ele está procurando, enquanto você está descansando, enquanto você está repousando, o Senhor está procurando um poço de águas tranquilas para que você possa refrigerar a sua alma amanhã. Olha que maravilha! Ele diz, refrigera a minha alma e guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, irmãos, o Senhor, ele procura as melhores veredas para que nós possamos andar, os melhores caminhos. Então, deixe o Senhor guiar os seus passos. Deixe o Senhor, coloque essas incertezas, irmãos. Como eu disse, muitas pessoas nesses dias nós temos ouvido, eu acho que eu vou embora para o Brasil. Eu acho que eu não sei, não vai dar mais certo, não vai. Deixa o Senhor guiar os seus passos, ele te leva por veredas de justiça, por amor do nome dele. O Senhor, ele tem um nome a zelar. Quando nós vemos o estudo sobre o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, o próprio Deus, ele nos deu o selo do Espírito Santo. Nós temos algo do Senhor em nós. Ele não vai nos deixar perecer, porque é o nome dele, né? Podemos dizer, é o nome do Senhor que está em jogo. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que nós não temos o valor, que nós não somos ninguém. Eu venho te dizer nessa noite, você tem valor para Deus. Deus tem algo dele em você. Então ele não vai deixar você se perder nas veredas desta vida, mas ele vai te guiar pela vereda da justiça, por amor, no nome dele. E ele diz aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Se nós olharmos, né, como eu disse, não tem muito tempo, mas ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Segundo o historiador, lá na região do Israel, tem esse lugar, onde era um lugar de precipício, onde era um lugar escorregadio, e muitas vezes as ovelhas passando por ali precisavam do auxílio do pastor. Se o pastor não estivesse, se fosse uma ovelha sozinha, perdida, certamente ela iria se escorregar. Mas, segundo o historiador, quando nós olhamos para o cajado do pastor, ele tem uma ponta que é curva. Então, quando as ovelhas estavam para cair, ele colocava aquela parte curva no pescoço da ovelha e fazia com que ela passasse naquele abismo sem cair. Quando vinha os salteadores, quando vinha os animais para atacar o rebanho, com a outra ponta ele se defendia. Então, quando ele diz aqui que a vara e o cajado me consolam, é porque o cajado do Senhor, ele é útil para nos guiar por veredas tranquilas. Ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos deixa sozinho, ele está conosco. Então, irmãos, se você está sentindo, quantos de nós estamos sentindo nesse dia num vale de sombra e morte? Nós não vemos, muitos já não estão vendo o futuro,
Muitos já estão achando que vai morrer, a sua fé vai morrer, a sua esperança vai morrer. Há uma escuridão, não sabemos se é 30 dias, não sabemos se já estão dizendo até outubro, nós não sabemos. Parece que há uma escuridão em um vale da sombra da morte, mas nessa noite eu trago esta palavra para você. O Senhor está conosco, Ele está contigo por onde você andar, seja na montanha, seja no vale, o Senhor está contigo e Ele prepara uma mesa perante os seus inimigos. Veja aqui o versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Algumas versões dizem assim, prepara uma mesa no deserto. O Senhor é aquele que prepara um banquete no deserto, né? Ele não prepara somente um jantarzinho, não. O Senhor prepara banquete. Quanto de nós, irmãos, nós vemos aí, né, que nesses dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas estamos até nos privando de alguma coisa para não termos problema de saúde, com obesidade, com problemas de saúde mesmo. Por quê? Porque no deserto que nós estamos vivendo, o Senhor tem preparado banquete para nós. O Senhor tem preparado mesas fartas nas nossas casas. Então, o Senhor é aquele que realmente prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Quantos que possivelmente poderia dizer, mas agora o que vão fazer? Agora o que vai passar? Né? E o inimigo das nossas almas, quantos já pregaram, já falaram isso, acharam que a igreja ia perecer? Nós estamos triunfando, nós estamos crescendo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem ungido a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de alegria tem transbordado na presença do Senhor. Então receba nessa noite esta palavra e eu quero te dizer, complementando essa palavra, que o Senhor cuidará de ti. Ele diz assim, certamente, o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esse Jesus que pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou e saciou a a fome de uma multidão e ainda sobrou, é esse Deus que diz aqui certamente que a bondade e a misericórdia desse Deus seguirão as nossas vidas todos os dias das nossas vidas. Todos os dias da nossa vida nós vamos ter o pão, nós vamos ter o alimento espiritual. E aí diz assim, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, não perca esta esperança. Não perca, irmãos, passe o que passar, a necessidade que for, não perca a esperança de um dia você habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu quero dizer, não perca a sua salvação. Ainda que as coisas venham, ainda que as dificuldades venham, coloque-se na presença do Senhor. O pouquinho que você tem, coloca nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar e você vai viver por longos dias na casa do Senhor. Amém? Vamos terminar, irmãos, né? Eu sei que Deus já tem falado ao nosso coração, tem falado comigo. Eu disse para vocês que, olha, eu tenho procurado, né, desde que fui colocado para falar hoje, eu tenho procurado e às vezes eu vou buscar uma palavra, né, os irmãos que são pregador, ensinador aí, sabem como que é, às vezes as páginas da Bíblia ficam brancas, você olha e não vem nenhuma palavra, mas de repente o Senhor assentou no meu coração esta palavra, que nós precisamos pegar o pouquinho que nós temos e entregar na mão do Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, né? Às vezes, irmãos, como diz alguns pregadores, eu não sei se esse seria o contexto, né? Que não vai faltar aflição, não vai faltar, nada vai faltar, mas eu creio até que o contexto não seria isso, porque ele está falando de um Deus que cuida.
de um Deus que guarda. Ou seja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, irmão, se vir dificuldade, se vir, venha o que vier, o Senhor está conosco. Ele é o Deus que cuida de nós. E Jesus próprio disse assim, ó, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Esse bom pastor, ele tem cuidado de nós. Esse bom pastor, a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós vivemos em um mundo de muita dificuldade. A maioria de nós vive no limite, né? Nós sabemos que muitos de nós vivemos no limite, mas o Senhor sabe. O limite é onde nós encontramos com o Senhor. O limite é onde nós nos encontramos, né? Se nós olharmos a Bíblia, ela dá alguns relatos de, às vezes, na entrada da cidade ou na saída da cidade, ou seja, no limite. E muitos de nós estamos no limite. Você que está no limite nesta noite, que só tem um pouquinho, coloque na mão do Senhor e você vai ver que o Senhor vai multiplicar na sua vida. Aquela mulher, né, chamada viúva de Naim, ela estava vindo, né, estava chegando ao seu limite, porque diz que ela estava já às portas da cidade, ela estava no portão da cidade. O limite dela estava chegando, ela só tinha um pouquinho, mas o que ela encontrou com Jesus, e Jesus trouxe a alegria de novo, trouxe o seu filho, trouxe a vida. Eu não sei o que você está chegando no limite. Talvez a sua esperança, talvez a sua fé, talvez, né, a sua saúde, eu não sei. Coloque esse pouquinho que você tem nas mãos do Senhor e você vai ver que Deus, ele se importa, né, com você. Ele se importa com as nossas dificuldades e com certeza nessa noite ele nos anima e nos enche de esperança para nós vencermos. Leia, irmãos, né? Não vou dizer aqui como muitos, deixa aberto a Bíblia lá no Salmo de número 23, não. Mas pegue, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, quando você estiver já no limite, pegue e leia esse Salmo, medite nesse Salmo, né? Ele nos faz descansar seguro. Amém? Que Deus abençoe. Eu não queria ir tanto, irmão, mas já é 9h30, como passa rápido, como, né, a palavra de Deus ela nos envolve. Eu queria agradecer aos irmãos, né, e dizer, irmãos, essa palavra é de coração. Realmente eu posso dizer nessa noite que primeiro a palavra falou comigo. Como eu disse, eu procurei uma palavra para trazer para os irmãos, não encontrei. Mas quando eu encontrei essa palavra falou comigo. E eu tenho certeza que tem falado com você. Pegue nesta noite o pouquinho que você tem. Entregue ao Senhor. Pegue nesta noite. Lembre-se que enquanto você está dormindo, enquanto você está preocupado, né, o Senhor está trabalhando. O Senhor está buscando pastos verdejantes. O Senhor está buscando águas tranquilas. O Senhor está fazendo mesa, preparando mesa no deserto, para que você possa receber a sua bênção. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, né? Vamos estar orando. Nós temos motivos, irmãos, de orar, dando graças, né? Louvores ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito. Hoje, para nós, foi um dia abençoado, né? Os irmãos logo vão, como eu disse, vão ter novidades, vão ter testemunho. Hoje foi um dia abençoado, né? Deus tem descortinado algo especial na nossa vida e com certeza será bênção para todos nós. E, né, temos tido mensagens de pessoas que ontem, por exemplo, teve uma pessoa que foi ser internada para fazer uma cirurgia, hoje já recebeu
a notícia que fez a cirurgia, correu tudo bem. Então, irmãos, vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco, né? Agradecer aos irmãos as orações pela minha mãe, né? Já saiu do hospital, está em casa, né? Está sendo cuidada, e é assim mesmo, irmãos. Vamos depositar no Senhor o pouco que nós temos. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou estar orando, quero que você, aonde você está, né? Você faça a sua oração, entregue ao Senhor aquilo que você acha que está acabando, né? E Ele vai multiplicar. Amém? Nós não temos aqui os pedidos de oração, mas coloque aí, irmãos. Coloque a intenção, né? Aquilo que você quer entregar para o Senhor hoje, aquele pouquinho. Às vezes, como aquela mulher, né? O pouquinho que você tinha, você não conseguia pagar a sua dívida, você não conseguia, mas quando chega o homem de Deus, pega aquele pouquinho, livrou dela entregar os filhos para o credor, e ainda disse, olha, você vai pagar tudo e vai viver do resto. Aquela viúva que ia comer o único pouquinho que tinha, morrer com o seu filho, ela fez para o homem de Deus, ouviu a palavra do homem de Deus, e o que diz, ela viveu daquilo pouquinho que tinha, Deus multiplicou, não faltou o azeite, não faltou a farinha, e ela viveu por muitos dias. Então, né, esse é o Deus, esse é o pastor do Salmo 23, aquele que multiplica, aquele que cuida de nós. Amém? Então, coloque também seu pedido de oração. Lembre-se de uma pessoa que está precisando neste momento, e nós vamos estar orando. E esse Deus que tem cuidado de nós, Ele vai se fazer presente em nosso meio. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, neste dia, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero engrandecer o teu nome, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai amado, o Senhor é aquele que faz, Senhor, coisas pequenas se tornarem grandes. E a tua palavra nos diz, Pai, para nós não desprezarmos as coisas pequenas. Certamente, Pai, são nas pequenas coisas, nos detalhes que o Senhor trabalha e faz grandes coisas para que o teu nome seja glorificado. A tua palavra nos diz, Pai, que aquilo que é impossível ao homem é possível a ti. Então eu quero, Pai, diante desta palavra, assim como era impossível, Pai, humanamente impossível, não há ciência que possa explicar como 5 pães e 2 peixes, outra ocasião, 7 pães e alguns peixes, multiplicar, Senhor, e servir para uma tão grande multidão, Senhor, alimentar e ainda sobrar. São coisas que o Senhor faz, são coisas que ninguém pode explicar. E é debaixo, Senhor, desta palavra, Senhor, é debaixo, Senhor, deste salmo, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir aflição, mas também, Senhor, vem o refrigério, Senhor, vem a cura, Senhor, vem a bonança, pode vir a tristeza, mas também vem a alegria. Senhor, pode vir a falta, assim como o próprio Paulo disse, eu já vivi na fartura, ou faltando alguma coisa, na ausência de alguma coisa, mas também vivi, Senhor, com fartura. Pai, que o Senhor transforme nesta noite, Senhor, este pouco que o meu irmão, a minha irmã está ofertando a Ti, Senhor, e transforme em grandes coisas para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, que nós possamos entender, Senhor, que nada nós temos, tudo é do Senhor. Pai, que as nossas ofertas, Senhor, que os nossos dízimos, que nós entregamos na Tua casa, nós possamos entender, ó Deus, que não é nosso, mas é o Senhor que provê. E se o Senhor nos dá graça para que nós possamos ter força, para que nós possamos vencer, Pai, é motivo de alegria, de gratidão, nós entregarmos na Tua casa como sinal de gratidão, de louvor, de adoração ao Teu nome. Pai, e este pouco que nós entregamos na Tua casa, na Tua presença, Pai,
tem se multiplicado e tem servido o Senhor de abastança e nós estamos vivendo por ele. Ó Deus, nesta noite, que a tua grande misericórdia alcance as nossas vidas, alcance, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão necessitadas, Pai, que o teu grande amor, Senhor, possa alcançar as nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. E que nesta noite, Pai, o teu grande amor, Pai, o amor, a graça do teu Filho amado e a consolação do teu Espírito Santo possa estar com cada um, Pai, que nesta noite está assistindo esta live e que possivelmente depois aqueles que irão assistir possam receber de ti, Senhor, o socorro presente, porque tu és o socorro presente na hora da angústia. Assim nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vou desligar aqui, já está bem tarde. Mas não se esqueça de compartilhar, de se inscrever lá no YouTube, de estar assistindo, passando aí aos seus amigos, para que possam propagar esta palavra, que é palavra de poder, palavra de salvação. Amém? Deus abençoe, pastor Carlos, a Isa, Silene Serra, pastora Elsa. Deus abençoe, Daniel. Sei que nesta noite, Ângela Assis, Deus tem maravilha. E certamente, fique na presença do Senhor. Lembre-se, irmãos, enquanto você dormir hoje, o Senhor está preparando veredas para você amanhã, está preparando pastos verdejantes, está preparando águas tranquilas. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.